Com vocês ao livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, queremos nesta pequena meditação pedir a tua ajuda, pequena mas importante, muito importante, porque vai tocar na nossa relação, na maneira com que nós acolhemos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço pelo efeito desta mensagem. Amém. Paulo tinha vários motivos para dar graças pelos irmãos da igreja de Tessalônica. Inclusive ele começa a carta logo falando em um motivo, que era eles mesmos eram um motivo de agradecimento, mas agora ele coloca mais um. O que é? Que motivo é este que Paulo tem para dar graças a Deus? É que os irmãos de Tessalônica, para quem ele dirige a carta, entenderam que as palavras de Paulo não eram palavras dele próprio, no sentido que tinha se originado dentro do ser de Paulo, não era o que Paulo tinha pessoalmente a transmitir, como vindo diretamente e exclusivamente dele, nem de qualquer homem, mas eles entenderam que era palavra de Deus. Claro, eram palavras de Paulo também. As palavras tinham vindo da mente de Paulo, do coração de Paulo. Por isso é que eu tive cuidado de dizer, elas não se originaram exclusivamente em Paulo, porque de fato vieram da mente e do coração dele, mas por trás da mente e do coração de Paulo havia algo muito mais forte, que era o próprio Deus inspirando, iluminando, colocando no coração de Paulo, dizer aquelas palavras pela boca de Paulo, para chegar aos ouvidos e ao coração dos irmãos. Ou seja, a origem daquela palavra, a origem primeira daquela palavra era Deus, passou por Paulo e chegou aos irmãos, mas eles entenderam que não era algo comum, no sentido de que alguém está acostumado a conversar com outro, ou ouvir um discurso de outro, ou receber uma carta de outro, e saber que aquilo é a opinião dele, é o pensamento dele, é o resumo do que ele aprendeu sobre aquele assunto até aquele determinado momento, é o que nós estamos acostumados. Eles entenderam que Paulo, quando Paulo falava, pelo menos em alguns momentos, aquilo era diferente, vinha de Deus. Vocês notaram que Paulo achou pouco dizer que era a palavra de Deus apenas uma vez, ele disse 2 vezes. Observem, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, vocês ouviram de mim, que é de Deus, ouviram de mim, mas ela não veio de mim, ela é de Deus, ela passou por mim, mas ela é de Deus. Acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. 2 vezes, ele quase que repete, logo em seguida a mesma coisa, ele enfatiza que era palavra de Deus. Não somente entenderam isto, mas eles acolheram aquela palavra como palavra de Deus, levaram a sério, consideraram de uma maneira sincera, profunda, séria, que era palavra de Deus. Não adiantava apenas entender que era a palavra de Deus e não considerar, não levar a sério.
aquele fato, não se dispor a seguir. E ele vem, com efeito, falando da palavra de Deus, está operando eficazmente em vós os que credes. 3 coisas apenas eu quero comentar hoje com vocês. Paulo pregou a muitas pessoas em Tessalônica, claro. Muitos não receberam aquilo que Paulo disse como palavra de Deus. Alguns devem ter achado palavras de um maluco, de um lunático, ou de um endemoniado. De uma maneira radical, rejeitaram fortemente o que Paulo disse, como era comum. Aliás, infelizmente, a maioria encarava desta forma. Outros devem ter achado bonito, interessante, diferente, instigante, e não mais do que isso. Outros, alguns, a minoria, receberam de fato como sendo palavra de Deus, e é a esses que Paulo se dirige. Segunda observação: a palavra de Deus faz efeito, opera na vida daquele que crê na palavra de Deus como tal, ou seja, como em verdade é palavra de Deus. Ela opera eficazmente. No grego, essa expressão operar eficazmente é uma palavra só. Energeo. Parece com alguma palavra que vocês conhecem? Energia. É a mesma palavra. De onde veio energia? Ser eficaz, produzir ou mostrar poder. Esta palavra que vocês acolheram como sendo de Deus, que de fato é, ela está operando eficazmente, ela está tendo poder, ela está sendo altamente eficiente na vida de vocês, está fazendo uma diferença na vida de vocês. A palavra de Deus, em outro trecho nós lemos que ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12, uma passagem rica, que merece uma pregação só para ela. Hebreus 4:12, mas eu vou apenas usá-la como um reforço ao versículo que eu li em 1 Tessalonicenses. Ele diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Adivinha qual é a palavra eficaz no grego? A mesma, de energia. Exatamente a mesma que diz que estava operando eficazmente. E aqui então ela é viva e eficaz. A mesma palavra, energia. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Passagem clássica, importantíssima, sobre o poder da palavra de Deus. O Espírito Santo atua de uma maneira tão ligada com a Bíblia, com a palavra revelada de Deus, à medida que essa palavra entra na mente, na consciência da pessoa que está lendo, ou ouvindo, ou se expondo a essa palavra. O trabalho do Espírito Santo é tão ativo, tão forte na vida de quem se expõe a esta palavra, que o autor de Hebreus diz logo que a palavra é viva. É uma forma de dizer que o Espírito Santo, que é vivo, segunda pessoa da Trindade, extremamente poderoso, ele atua utilizando a palavra revelada de Deus como meio. Mas realmente não é que a palavra de Deus é uma entidade à parte. Deus Pai, Deus Filho, sei lá, Deus Palavra de Deus, ou a palavra de Deus tem alguma existência própria, meio mística. Não é isso. É que a palavra de Deus, ela é muito utilizada pelo Espírito Santo de forma tal que quase que se confundem as duas coisas, ou seja, o trabalho do Espírito Santo à luz da palavra de Deus se confunde com a própria palavra de Deus sendo atuante e viva. É isso que o autor de Hebreus quer dizer aqui.
Mas o recado é claro, é extremamente atuante, forte, eficaz. A palavra de Deus naquele que tem o coração aberto para o Espírito Santo. Muita gente sabe a Bíblia de cor. Algumas passagens da Bíblia de cor, não é a Bíblia inteira, obviamente. Mas não dá a ela a autoridade divina que ela tem. Já vi muitas pessoas elogiarem a palavra de Deus, dizerem que adoram salmos, porque se sentem elevadas e tal. Provérbios, é um livro tão prático. O Evangelho de João é tão bonito, toca tanto o coração. E aí vai. As histórias da Bíblia são interessantíssimas, cheias de lições morais e tal. Mas esse não entendeu bem, de fato, o que é mais importante na palavra de Deus. Claro que salmos, provérbios, tudo isso é muito bom, mas na base, o que importa de entender das Escrituras é que ela é de autoridade divina. Alguém assim não abre o coração, não se entrega ao que está ouvindo desta palavra, não obedece, não vai a Cristo como salvação, como essa mesma palavra manda. Resultado, não são edificados pelo Espírito Santo. O problema não é nem questão que eu não quero me dirigir muito a pessoas sem Cristo e que acham que a palavra de Deus é bonita e tal, mas não tem autoridade divina. O problema é quando se trata de um crente que crê sim que ela tem autoridade divina. Se eu convidasse para vir à frente aqui, ocupar o púlpito, diria as mesmas palavras que eu estou dizendo. A Bíblia é palavra de Deus, é importante, ela é eficaz, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. De fato, é a palavra de Deus, eu sei disso, ótimo. Acata a Bíblia no seu coração com a autoridade prática que você diz na teoria que crê. Este é o ponto. Este é o ponto. Pouca coisa me faz mais triste com o crente do que estar conversando com ele, muitas vezes informalmente, outras vezes formalmente, no meu gabinete, crente com um problema, com uma dificuldade, ou com uma prática de pecado repetitiva, e a Bíblia aberta, e mostramos o ponto onde está sendo desobedecido, ou pontos, onde está a falha, onde está o problema, e a reação do crente é fria, não somente no ato da conversa, não é o que interessa. O mais importante é a consequência da conversa, é a reação do crente ao dizer, ao ver, é a palavra que você diz que crê que é de Deus, está dizendo isto, meu irmão ou minha irmã, e você está fazendo aquilo. É óbvio que precisa de uma mudança, uma atitude forte, que vai lhe custar ou dinheiro, ou problemas da família, ou tempo, não importa, mas o término de um namoro, de um relacionamento, o fim de um emprego, eu não sei, mas está claro que está errado isso aqui, conforme a palavra de Deus. Você precisa vir por aqui. E ele não vai. O que eu vou fazer? A frustração é grande, porque estamos aqui para isso, para orientar, para pastorear as ovelhas de Cristo, mostrando o caminho, e a pessoa diz que crê na palavra de Deus, dá vontade de dizer, meu irmão, diga logo que não crê. Você não crê que isso aqui é a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando com você. Diga logo que não crê. Não, mas eu creio. É uma pena
quando isso acontece, e acontece muito mais do que nós pensamos. Cuidado, quando você diz que crê que a Bíblia é palavra de Deus, você tem a responsabilidade de ser coerente com o que você diz que está crendo, e Deus vai lhe cobrar esta coerência. Terceiro ponto, Paulo não diz creram, referindo-se ao ato da conversão, está operando eficazmente em vós os que creram quando se converteram e tal. Não, o tempo é presente, ideia de continuidade. À medida que o crente vai exercendo a sua fé, a palavra de Deus vai operando nele. À medida que ele abre o coração para esta operação eficaz e vive de uma maneira coerente com como esta palavra está orientando. É muito gostoso agora, olhando pelo outro ângulo, vermos, e aí vem a alegria e marca também o pastor, exemplos e situações em que crentes mudaram, choraram, fizeram cara feia, no sentido de não vou aguentar e coisa desse tipo, mas fizeram. É lindo de se assistir isso, é belíssimo, belíssimo. Você vê um crente agindo, tomando atitudes duras na sua vida, que vão mudar bastante, coisas básicas da sua vida muitas vezes, mas eu vou fazer porque eu sou coerente, eu creio que isto aqui é a palavra viva e eficaz de Deus, que opera eficazmente em mim, e eu vou seguir, eu vou obedecer, eu vou fazer, seja o que for como consequência, aconteça o que acontecer, eu vou fazer. Deus me ajude, mas eu faço por fidelidade à palavra dele. É bonito demais, é bonito demais, é lindo. Feliz do crente que tem tido na sua vida essa coragem, esta ousadia de fé, de realmente acolher a palavra como sendo de Deus e não apenas uma coisa bonita para se dizer de cor na igreja, bem alto para todo mundo ouvir, ou para dizer para os coleguinhas ou para os amigos que é crente, evangélico, seja lá o que for, e palavra de Deus para cá, palavra de Deus para lá, e muitos não usam nem a expressão de Deus, a palavra, porque a palavra está muito na moda essa expressão só, a palavra. Ok, tudo bem, use a palavra, se você quer dizer a palavra de Deus, não tem problema nenhum, mas não fique da boca para fora com a palavra de Deus, não. E se eu fosse fazer uma avaliação hoje, eu acho que nossa igreja tem sido abençoada com o efeito da pregação da palavra de Deus em nosso meio. Igreja nova, mas já com 4 anos, já tem tido oportunidade de ouvir bastante a palavra, a maioria com as minhas pregações, mas também com pregações de outros convidados. O pastor Wesley chegou há pouco tempo, que muitas aulas de escola dominical, vários professores estiveram entre nós, estão entre nós, ensinando a palavra de Deus nas suas classes. Vamos ter breve, se Deus quiser, os estudos bíblicos, que até hoje não temos tido, mas queremos ter, ensinando a palavra de Deus. Queremos expor ao máximo os crentes desta igreja a palavra de Deus, pregações, breves meditações, aulas, estudos, de todas as formas. Mas eu vejo de uma maneira prática hoje a nossa igreja com uma união muito gostosa. Alguém comentou aqui na semana passada sobre exatamente esta harmonia em nossa igreja, a ausência de grupinhos, de correntes,
queridinhos deste ou daquele. Não há isto, graças a Deus, nesta igreja. E a união, a paz que reina numa igreja é um fator muito importante para mostrar a operação de Deus no meio desta igreja. E esse é um índice, ou um indício que eu vejo muito, muito forte. Eu vejo vontade de trabalhar da parte de muitos, não de todos, mas nunca vamos poder falar em todos de uma igreja, é um grupo muito diversificado e heterogêneo, mas da parte de muitos, e isso está aumentando. Eu tenho visto com muita alegria uma disposição maior das pessoas trabalharem e desempenharem os seus dons entre nós. É muito gostoso. Eu vejo amizades pessoais aos poucos se formando entre nós, um indício também excelente. E tudo isto é resultado direto, creio eu, do efeito da Bíblia nas suas vidas. Então eu quero ao mesmo tempo deixar o desafio duplo para aqueles que já têm levado muito a sério a Bíblia na sua vida, que continue, meu irmão, minha irmã. Não há algo mais gostoso no mundo do que esta linha de coerência. Entender a palavra de Deus como palavra de Deus, tentar conhecê-la melhor, para isso se instruir melhor, lendo-a pessoalmente em casa, ouvindo pregações, lendo bons livros, ouvindo aulas, participando de um grupo. Quanto mais você entender, claro, melhor você vai poder aplicá-la na sua própria vida, e mais poderoso vai ser então o trabalho do Espírito Santo na sua vida, mais eficaz vai ser esse trabalho. Então continue neste caminho de valorizar, de uma maneira que eu não posso nem exagerar de tão alto que eu gostaria de colocar, valorizar imensamente os ensinos da Bíblia para a sua vida no dia a dia. Às vezes em coisas pequenas, uma pequena decisão que você toma, você está desobedecendo a palavra de Deus, já furou. Então, nos mínimos detalhes e nas grandes decisões de um casamento, de uma mudança de cidade, grandes decisões, da mesma forma, ouça, siga, obedeça a palavra de Deus. E quanto aos que não estão levando isso muito a sério, creem que é a palavra de Deus, que vem de Deus, creem em tudo isto, mas não estão sendo coerentes, não estão tendo a coragem de aplicar a palavra de Deus, sei lá, em casa, na educação de um filho, na maneira de dirigir o seu lar. O homem é o cabeça, a mulher submissa ao seu marido, a disciplina ao filho, a forma de tratar bem um chefe grosseiro e perseguidor, mas amar e querer o bem daquele chefe, de praticar isto, de ter coragem de dizer: eu me demito porque eu estou sendo obrigado a mentir neste emprego. Você é louco, um emprego desse, você ganha tão bem, mas eu estou sendo obrigado a mentir neste emprego dia após dia. Eu não aguento isto, porque a palavra de Deus não me permite mentir. Eu vou deixar o emprego. Louco sou para o mundo, mas para Deus eu vou ser e quero ser um crente fiel, e segue a palavra de Deus, e experimente na prática. Depois de um ano, 10, 20, 30, 50, 80 anos, sei lá quanto tempo você vai viver, experimente o resultado do que é se deixar levar pelo trabalho do Espírito Santo, à medida que você lê, cresce nas Escrituras, crê cada vez mais, recebe como palavra de Deus e permite que esta palavra tenha um efeito poderoso nas suas vidas. Siga por este caminho, tente, experimente, peça ajuda de irmãos, minha, vamos orar por você, precisa criar coragem. Pastor, eu estou errando nisso aqui, eu sei que eu preciso tomar essa decisão, há meses, há anos, eu estou furando princípios bíblicos aqui, me ajude. Estamos prontos para lhe ajudar, mas por favor, não viva de maneira incoerente, dizendo que crê na Bíblia como palavra de Deus, mas não segue ao próprio Deus desta palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aberta, lida e explicada da melhor maneira que eu pude, dentro desta proposta de uma breve pregação. Que corações tenham sido mexidos aqui, meu coração, o coração de todos nós,
para que façamos da nossa vida uma coerência cada vez maior entre o que nós dizemos que cremos e o que nós realmente fazemos. No caso, a obediência à tua palavra, a Bíblia como sendo palavra de Deus, como Paulo disse, em verdade é palavra de Deus, e que ela opere eficazmente em nós que cremos em Cristo como Salvador. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.